Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa de Desenvolvimento Sustentável em Debate, tendo hoje conosco o professor Wilson Kinline Jr., que é pós-doutor em Design Industrial, doutor na área de Engenharia de Materiais e coordenador do Laboratório de Design e Seleção de Materiais aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Wilson vai falar hoje, então, sobre ecoconcepção e desenvolvimento. É um tema bastante inovador, né, e que certamente tem muita coisa para a gente debater. Eu convidaria então o professor Wilson para nos falar um pouquinho o que é a sua linha de pesquisa, né, o ecodesign em geral, e qual é a ligação então, do ecodesign com o ecoconcepção, o desenvolvimento de produtos, né? Exatamente. Bom, primeiramente queria agradecer, né, o convite ao professor Nascimento, ao Maurício, o pessoal aqui também debatedor, moderadores e a Escola de Administração. Penso hoje em centralizar o debate na área de ecoconcepção e também conhecido como o ecodesign, né, que é a contribuição que eu posso trazer nesse momento, né. Na área de desenvolvimento sustentável a gente sabe que tem várias linhas a serem seguidas, né. A linha que eu mais atuo é na área do desenvolvimento do produto, né, por estar no laboratório, né, de materiais, dentro de um curso de engenharia de materiais, também a preocupação com a seleção do material. Então, não só o desenvolvimento do produto na área de design, mas também a seleção do material e do processo de fabricação adequado, ou pelo menos mais limpo, né, passível de ser utilizado num produto ecocompatível, vamos dizer assim. E aí, a minha preocupação inicial é passar uma pequena amostra do como está sendo tratado erroneamente esse assunto, por quem se diz tratar de ecodesign, né? Então, vamos começar pelo que está sendo errado primeiro, para depois tentar ver o que é possível fazer para acertar essa linha. Então, normalmente, quem trabalha com ecodesign, ou quem diz que faz o desenvolvimento de produto ecocompatível ou desenvolvimento sustentado, já começa dizendo, bom, eu faço reciclagem, né? Bom, não que nós não devamos fazer reciclagem, mas, né, nós temos que verificar o que está ocasionando essa reciclagem. Essa quantidade de materiais, né, e produtos que estão disponíveis nos centros de triagem, que muitas das vezes, né, vão até no lixo do centro de triagem, né? Então a população se preocupa em separar, é educada, né? A cidade de Porto Alegre tem 100% de recolhimento de lixo, né? O pessoal então tem a educação, separa, chega no centro de triagem, muitas vezes não há o que fazer com aquele material, com aquele produto. Então é jogado fora no centro de triagem. E no próprio centro de triagem, então, o caminhão vem e recolhe e novamente leva para o aterro sanitário, né, ou lixão. Então nós estamos fazendo o anti-ecodesign. Aquele produto vai como se fosse jogado fora no lixo comum. Por que disso? Então acho que nós temos que começar a nos preocupar o que está gerando isso. Nós fizemos algumas pesquisas assim nos centros de triagem e a gente verificou lá no laboratório que existem inúmeros produtos que não tem como desmontá-los, por exemplo. Não há uma previsão de elementos de junção, né, de desmontabilidade. Muitas das vezes, até a maneira de desmontar está mascarada dentro do próprio produto. Ou seja, tem um parafuso, mas ele é recoberto com uma resina. E essa resina, ela muitas vezes não é transparente, não se sabe nem o que há embaixo daquela resina, daquele buraco, ou daquele orifício. Então há uma enorme dificuldade de desmontar produtos. O que isso acarreta? Acarreta justamente a dificuldade de separar subsistemas, sistemas, componentes e materiais. E na reciclagem, o valor da reciclagem vai depender muito da separação do material. Ou seja, se o material ele está separado, é polipropileno, é PET, é PVC, é aço, é alumínio, bom, aí ele vai ter um valor agregado. Mas se tiver misturado, não tem valor agregado nenhum.
Então, se não tem valor agregado, não é fonte de renda para o catador, para o centro de triagem. Então, é uma preocupação muito grande e que ela deve, né, perpassar por quem projeta o produto. E aí é o problema. Porque eu me dei o trabalho de verificar em 100 e poucas escolas de design do país onde que estava sendo dado essa teoria para os projetistas, os designers. Né? E ela é, quando muito, dada no final do curso, numa disciplina que se convencionou chamar ecodesign, mas é que ela é dada erroneamente ao final de todos os projetos. Então a pessoa já fez todo o projeto 1, projeto 2, projeto 3, e quando, bom, vai sair do curso, tem lá, olha, tu tem que te preocupar com o meio ambiente também, de vez em quando. Então, o que nós fizemos no curso de design da URGS, que nós vamos ter o vestibular agora para 2006, 40 vagas, né, é colocar a cadeira de ecodesign no primeiro semestre. Então, no primeiro semestre, o aluno está entrando, ele vai ter os conceitos do que seja um desenvolvimento sustentável. O que é um ecodesign, o que é um produto e seus componentes, seus subcomponentes. E, posteriormente, ele fará, né, as disciplinas, projeto 1, projeto 2, mas já incluindo a variável ambiental. Né? E também conversei com algumas instituições aqui no Rio Grande do Sul, a Unijuí, conversei com a Fevale, conversei com a UX, conversei com o pessoal da Univates, para que a gente possa fazer uma cadeira de ecodesign conjunta, para dar os mesmos preceitos, né, de tal maneira que os alunos saiam conscientes do que seja o ecodesign, e não simplesmente misturando resina de poliéster com casca de arroz e fazendo um tampo de mesa e dizendo que está fazendo ecodesign. Na realidade está fazendo anti-ecodesign, porque está fazendo um material compósito que não vai ser passível de separação. Então passa por aí esses conceitos. Né? Então, na realidade, quando a pessoa fala em reciclagem, vamos reciclar, não que a gente não deva falar nisso, mas que a gente deve ir no fulcro do problema. A reciclagem é uma consequência do mau projeto. Né? O fulcro do problema seria o projeto do produto bem executado. Esse projeto do produto passa por um tema que a gente chama Design for Environment, que seria o design para o meio ambiente. E dentro desse Design for Environment, há vários outros DFX, né, onde X é a variável que se deseja contemplar. No caso, DFA, Design for Assembly, né, Design para montagem. DFD, Design para desmontagem, que é Design for Disassembly. DFS, Design for Service, DFM, Design para manutenção, e assim por diante. Então, tentar fazer com que primeiro se tente projetar um produto que vai ser passível de uma desmontagem, de uma possível utilização, reuso dos subsistemas. Né? No caso da Xerox, né, ela faz isso, ela tem equipamentos com subsistemas e sistemas padronizados, em que ela dá, além da venda do produto, o Design for Service. Ela dá também a manutenção e o serviço operacional do produto durante a fase de uso do produto. Né? E com isso, os técnicos conseguem recuperar os sistemas e subsistemas, levar para a fábrica, fazer uma remanufatura daquele produto e incorporar no novo produto ou até numa peça de reposição. Né? Então, há maneiras, né? Inclusive incorpora com isso um valor agregado no valor de serviço também. Ela vende também o serviço, né, e não só o produto. Vender o serviço juntamente com o produto é altamente correto ambientalmente falando, porque se consegue, né, ter uma responsabilidade durante o uso do produto. Né. A DECA, por exemplo, na questão de vasos sanitários, né, existia uma determinação de fazer a descarga com 9 litros. Hoje há uma determinação de fazer a descarga com 6 litros. Então foi mudado o design interno do componente e você consegue fazer o mesmo trabalho, né, de descarga, né, com 6 litros. Né? Isso é uma economia de água em 30% em cada descarga. Né? Isso é muito vantajoso, porque também a gente tem que pensar nos consumíveis durante o uso do produto. Né? Durante o uso, ou seja, esse componente, esse produto vai ter uma vida útil, e durante essa vida útil ele também não pode gerar, né, uma pegada ambiental elevada.
Então, no caso da DECA, eles, né, têm essa determinação para reduzir o número de volume de litros de água, por cada descarga. É uma preocupação que eu vejo assim, iminente e que não existe um trabalho concatenado no assunto. Acho que em termos gerais, para começar assim a nossa conversa, eu gostaria de trazer a minha contribuição na relação, por exemplo, material, produto, ecodesign, ecoconcepção, desenvolvimento sustentável, mas visto por essa ótica. Ok. Eu gostaria de agradecer também a presença aqui dos nossos debatedores, do Kleber, do Lauro e do Maurício, os que estão presentes, e convidar os internautas a enviarem as suas questões. Eu gostaria então de provocar o debate aí com essa questão que você levantou aí por exemplo, dos vasos sanitários, né? De que antigamente nós tínhamos vasos com 9 litros, cada descarga consumia 9 litros e hoje já estamos com 6 litros fazendo a mesma higienização, né? Tendo ganho de eficiência. Eu conheci esses dias aí aqui em Porto Alegre que tem não lembro a marca agora, um vaso sanitário que tem 2 botões onde você pode fazer uma descarga menor e uma maior, né? Parece que já é um avanço, isso já existe há bastante tempo em outros países, mas eu não tinha visto no Brasil ainda. A minha pergunta que sempre surge é assim, bom, será que o consumidor brasileiro está preocupado com isso, ou ele está interessado, né, em comprar produtos que às vezes até são um pouco mais caros, né? Eu queria ver se você pudesse nos dar um panorama um pouco assim do ponto de vista mercadológico, né? Tem interesse, os produtos que têm esse apelo, eles são mais caros, vocês têm alguma noção disso aí, né? Sim. Kleber, sobre esse assunto que você gostaria de falar? Eu acho que, já que a gente está falando de concepção, né, tem inclusive alguns modelos em que você pode interromper a descarga quando você acha que já é necessário, né? E alguns modelos não têm essa possibilidade. A água é consumida, só um acréscimo para dizer que as coisas sempre evoluem, né? Bom, felizmente a ecoconcepção ela parte do pressuposto de que todas as ações, né, a sua grande maioria de ações ecocompatíveis, elas também são ações que vão trazer um menor custo para o empresário. Ou seja, se nós vamos trabalhar com o menor número de materiais por produto, isso se reduz em custo de suprimentos. Né? Reduz os custos de suprimento. Se nós vamos trabalhar com menor parte, né, de elementos de junção. Elemento de junção, cada elemento de junção que a gente coloca, muitas vezes é um valor de custo de processo que tem que ser feito. Então, se nós colocarmos menor quantidade de elementos de junção, melhora também o custo. Então, desmistificar de uma vez por todas que fazer um material mais ecocompatível significa também ganhar recursos financeiros na empresa. Porque é parte do pressuposto que a gente tem que trabalhar elementos de ligação mais simples, utilizar a menor quantidade de material por produto, diminuir o volume do produto, diminuir materiais no seu suprimento, e isso tudo gera também uma melhor performance econômica do produto. Né? Outra questão, por exemplo, nessa específica dos vasos sanitários, a eletrônica também embarcada, ela está cada vez diminuindo mais o seu custo. Então hoje, muitas vezes, fazer um produto com uma determinada função que vai beneficiar o ambiente também não é mais caro. E é um apelo também de tecnologia que o consumidor hoje busca nos seus produtos. É um apelo tecnológico importante. Quem é o interlocutor para falar disso perante o empresário? Esse é um problema. Porque o empresário ele tem um foco voltado na questão econômica. Né? Se nós vamos deixar um ambientalista conversar com o empresário, o ambientalista vai ter diretamente o foco na questão ambiental. O designer, ou o administrador, ou o engenheiro, a gente pode permear, ter uma visão um pouco mais holística de fazer um produto sustentável, ou seja, com responsabilidade social, economicamente passível de ser executado, né, competitivo no mercado, e ao mesmo tempo ambientalmente correto. Então, a visão ela tem que ter uma até de tripla visão, né? A visão não pode ser deturpada para um ou para outro conceito, ela tem que ter esses 3 parâmetros mais ou menos equilibrados para que a gente, no foco, né, no overlap entre essas três áreas, que seria socialmente correto, com um custo competitivo no mercado e ambientalmente
né, sustentável, que a gente consiga fazer um produto, mas é possível. É possível. Muitas vezes não há a preocupação, mesmo por um desconhecimento. Vejam o caso do sapato. Nós usamos um sapato, colocamos o sapato fora. Se ele não vai ser reutilizado por alguém do centro de triagem, ele volta para o lixão de novo. Porque os processos não foram pensados para desmontar, pelo menos reutilizar o couro. Vejam a questão das luvas de segurança. Temos luvas de segurança, por exemplo, na área das aciarias. Qual é a parte que se destrói primeiro, vamos dizer assim? É a parte dos dedos, né, onde tu vai realmente tocar no objeto. O cano da luva, ele não é de maneira nenhuma afetado pelo calor, né? E quando se compra uma luva nova, se compra toda a luva. Aqui basta fazer um elemento de junção, né, onde a pessoa vai comprar a parte da mão mesmo. O cano não é necessário comprar 2, 3 vezes, 4 vezes o mesmo cano. Então é uma pegada ambiental que vai sendo jogada fora, que não necessitaria. Então é uma questão muito da concepção do produto, né? Felizmente, como eu disse, a questão do custo ela está associada a uma redução de custo quando a gente faz um produto ambientalmente correto, né? Por essas preocupações de reduzir materiais. Por exemplo, esse tempo eu tive contato com uma escova de dente que tem 5 materiais diferentes. Isso é impraticável ambientalmente, né? Se a gente consegue reduzir para 2 materiais, o custo vai ser menor, né? O apelo talvez não seja o mesmo, mas a gente pode, através do design, né, equilibrar esse apelo visual também, porque o consumidor ele compra muito pelo aspecto tátil, pelo aspecto perceptivo visual. Mas isso hoje é possível de fazer com vários materiais, né, com grades diferentes, um aspecto visual, uma textura, investir na textura do material e não mudar para um outro material, por exemplo, né? No caso de lavadoras de louça, se sabe que lavadoras de louça, o público, o consumidor, gosta de transparência. Ela tem que ter transparência na frente, porque muita gente gosta de ver a louça lá dentro, tal, sendo lavada. Né? Então, a tampa tem que ser transparente. O consumidor pretende isso. Né? Inclusive, fizeram algumas máquinas totalmente transparentes para mostrar o funcionamento só, colocar nas lojas, e as pessoas queriam comprar aquela máquina. Aquela que elas queriam, aquela era só o mostruário para mostrar como é que era o funcionamento interno. Né? Então a questão de transparência, né? Mas o que é feito? A gente pode ter poliestireno nas laterais e pode ter poliestireno cristal, né, na tampa. E muitas vezes as pessoas colocam poliestireno e colocam, por exemplo, ABS, polimetilmetaquilato, né, porque usam a transparência de um outro material. Por que não usar a transparência do mesmo material? Porque isso na hora de fazer um descarte lá, ele vai ser muito mais fácil, né, a identificação e a separação. Outra questão importante, assim, que me veio agora no pensamento. Quando se faz um produto polimérico, por exemplo, porque tudo adveio do que? Em 1960, mais ou menos, onde foram lançados os produtos poliméricos, né, polimetilmetaquilato, polipropileno, policarbonato, essas coisas todas ali. O que aconteceu? Houve uma inflexão na curva. 60% a 70% dos materiais utilizados na época eram metálicos. Né? Muitas vezes até tem livros que falam em 80% dos materiais da época. Com o advento dos plásticos, se perdeu a reconhecibilidade material-produto. Ou seja, coroa, antes era assim, coroa de ouro, muro de pedra, mesa de madeira, espada de aço. Hoje isso veio à bancarrota, porque hoje nós temos 60 mil materiais, né? Hoje quando a gente fala num produto, não existe mais a reconhecibilidade material-produto. O que isso gera? Gera um enorme campo de possibilidades de seleção de materiais, e que se não tiver uma energia concatenada para a seleção, vai haver uma enorme gama de materiais e que não vão ser passíveis de utilização futuramente. Porque vão estar selecionados 7, 10, 15. No automóvel hoje nós temos em torno de 4 mil materiais diferentes. Né? Então como é que eles vão separar isso? Né? Algo bem complexo. E mais, hoje a tendência mundial é o produto reduzir o tamanho, mas, aí que está a grande dificuldade, mas aumentar o número de componentes. E, por sua vez, aumentando-se o número de componentes, também se tem a dificuldade depois de separação desses componentes.
Mas, reduzindo lá em termos do custo, né, o custo, ele, felizmente para nós, ele está a favor quando se fala em ecoconcepção e não contra. Bom, antes de passar a palavra para os debatedores, eu queria transmitir aqui uma pergunta do Eduardo Vicelli. Primeiro ele levanta a preocupação com o papel nos banheiros das folhas, né, que são usados para secar as mãos, que diz que é um tamanho grande e que às vezes também vai puxar uma e cai uma dúzia, né? Mas ele faz outro comentário que diz o seguinte, assim, sobre o interlocutor, o designer, o engenheiro, o administrador, né, diz que isso é bem interessante. Entretanto, me parece que o empresário já está mais sensível à questão, até pelo apelo econômico, como você falou. Na minha opinião, o grande vilão é a questão ambiental, é o consumidor. E como podemos endereçar essa questão? Bom, ok, vamos por partes então. A questão de secar as mãos, hoje já tem também... Só para adendar aí, o que é o melhor, assim, tem algum estudo sobre a questão do usar o papel ou o secador elétrico? Eu particularmente não tive acesso a nenhum estudo específico nesse tema, mas eu justamente ia falar da questão do ar quente, né? Existem outras opções, evidentemente que tem que se verificar, né, no ciclo de vida daquele produto e mesmo a energia que ele consome durante o uso, o que é mais benéfico ou não, né? Mas muito é questão de consciência educacional também do consumidor, que muitas vezes puxa uma folha ou puxa 20 folhas, né, do papel. Também na operação dos equipamentos, porque aqueles equipamentos ali, muitas vezes se compra o equipamento por um custo barato e que ele não tem um controle da saída de folhas, né? Então aí perpassa também por uma questão, até penso de uma questão de direito ambiental. Acho que alguns equipamentos e tal tinha que ter uma certa legislação, uma certa certificação e até uma certa punição se vai utilizar um consumível muito grande durante o uso, né? Então, aí entra numa parte do ecodesign que justamente trata do consumível durante o uso, né? Que eu falei, dei o exemplo do vaso sanitário, mas máquina de lavar, né? Tem que ver qual é a quantidade de sabão que ela consome durante o uso, né? Qual é a quantidade de energia que consome durante o uso. Tem o selo ProSal, né, nos refrigeradores. Acho que são ações assim que vão nos ajudar a melhorar todo o produto, né, em função ambiental. Ou seja, o produto tem que ser visto como um todo e não simplesmente como um projeto e ali está pronto o meu trabalho. O problema é que o projetista, ele pensa assim. Ele pensa, entreguei o meu projeto, eu lavo minhas mãos. Não, justamente ele tem que ter a perspicácia e a consciência de saber que o produto, uma vez projetado, ele vai ter um impacto ambiental de todo o seu uso, né? E aí ele tem que se preocupar muito bem com essa parte de consumíveis durante o uso. É fundamental isso, né? Quanto à questão do consumidor, né, ser um vilão ou não, é evidente que a gente passa por um processo, né, de capitalismo selvagem, onde o ter é muito importante, né? É um padrão social em que as pessoas têm conseguem se mensurar, vamos dizer assim, né? Eu penso que cabe aí uma educação também ambiental e também uma educação social dessas pessoas, que nem tudo perpassa pelo valor do ter, né? Hoje se sabe que muitas vezes tu ir a um teatro, né, ou tu não ir, depende muito da questão financeira, mas não deixaria toda a culpa no consumidor, não. Eu acho que o consumidor bem avisado, ele se preocupa, o ser humano por natureza, ele pensaria na natureza, né? Desculpe a redundância, mas ele pensaria, se tu perguntar para alguém se ele quer fazer o mal à natureza ou não, ele vai te dizer em 100% dos casos, olha, eu quero a conservação da natureza, né? Evidentemente que ele não está preparado para comprar um produto, né, que muitas vezes pode ser um produto ambientalmente correto se ele não tiver essa informação. Agora, ele tem que ter essa informação,
mas uma informação verdadeira, né? E não uma informação que muitas vezes é utilizada no marketing verde, né? Esse produto, né, contém 50% mais de material reciclado, só que o outro tinha 1%, esse tem 1,5%. Não está mentindo, mas está sendo desonesto, né? Então, essa preocupação eu acho que o marketing verde também tem que ter, de passar conceitos realmente embasados para que não também caia, né, na descrença popular. E uma vez que a gente... o nível de crença da população aqui na América Latina, ele é grande no que a empresa fala, né? Se a empresa fala, meio que a população acredita. Se está numa propaganda, acredita, né? Então eu acho que tem que ter uma responsabilidade muito grande do pessoal do marketing para realmente dizer o que vai favoravelmente ao ambiente, e não utilizar o marketing verde simplesmente como uma maneira fácil de vender um produto, mas que uma vez descoberta, né, essa falsidade que está contemplada numa embalagem, por exemplo, muitas vezes isso pode destruir um trabalho de muito tempo das pessoas que vêm trabalhando na questão ambiental. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre... Nós estávamos falando em prestações de serviços, na verdade, como a Xerox faz, né? Ela, na verdade, ela acaba não vendendo um produto, ela vende sim um serviço, né? De certa forma, porque a máquina fica ali, se estraga alguma parte, ela vai lá e muda. Em alguns outros setores, até mesmo, o Felipe falou, na Alemanha, por exemplo, eles não vendem, muitas vezes, tem algumas empresas que não vendem, por exemplo, carpete para casa, para deixar a tua casa. Eles vendem o serviço de casa acarpetada, digamos, o tempo inteiro. Se estragar alguma parte, eles vão lá, mudam aquela parte, né, e tu paga, sei lá, um valor mensal ou, sei lá, semestral por isso. Tu acredita que pode haver uma mudança está havendo essa mudança na sociedade, tu a começar a passar, não comprar o produto, mas sim serviços, e daí isso, quem sabe, as empresas vão começar a se preocupar mais em fazer os seus produtos em módulos para, tipo, se houver algum problema, eles terem que mudar só aquela parte e não precisar, tipo, repor um produto inteiro novamente. Eu acredito nisso, porque a empresa vendendo o serviço, no caso do carpete, se sabe que 80% de um carpete que tu coloca numa sala, ele não precisa ser trocado daqui a 5 anos. Tu precisa trocar só 20%, que é justamente o caminho onde as pessoas transitam, né? E eventualmente onde tem as cadeiras não é necessário, por exemplo, né? Como essa sala aqui. Agora, se a empresa vende o serviço, ela agrega um valor a mais, né, ao seu produto. Por quê? Ela vai vender o produto e o serviço ao longo do tempo. Então ela tem o cliente, né, por um período de 15 anos, 20 anos, ela consegue ter essa facilidade de cativar o cliente, não só pelo produto, mas também pelo serviço. E hoje as pessoas com a vida tão atribulada, elas querem que o produto funcione, e quando tem algum problema elas não querem se preocupar muito também com aquela troca, com aquele problema que deu o produto. E se a empresa vende o serviço, ambientalmente isso é muito bom. Não diria perfeito, porque não é nada perfeito, né? Quando a gente sabe que o impacto de uma pessoa é 50 a 60 vezes maior do que o impacto de uma pessoa de 1900, por exemplo, né? Então, a tendência da população também, nós estamos aí em 6 bilhões de habitantes, vamos chegar no ano 2050 a 8 bilhões, evidentemente que a taxa diminui, mas a população aumenta e o impacto vai sendo cada vez maior, né? Nós temos que tentar fazer com que o impacto gerado por cada pessoa seja menor. E aí entra tranquilamente nas questões de educação ambiental, nas questões de projeto de produto, né, que é o que a gente está tentando falar mais hoje aqui também. E aí nas questões do serviço, do marketing verde. Eu penso que o aspecto ambiental, ele não é um aspecto simples, ele é complexo, né, complicado, né, e cheio de variáveis, multivariáveis, né? Então, eu penso que a gente pode tratar desse assunto numa escola de administração, numa escola de engenharia, passando por vários, lá na escola de primeiro grau, né, dentro da Fiergs, com as indústrias aqui do Rio Grande do Sul. Acho que o assunto realmente é amplo, né, e complexo e complicado, mas não é insolúvel. Sim. Eu tenho mais 2 perguntas aqui da Doriana, que é o seguinte, além da questão econômica da redução de custos, existem outros valores envolvidos no processo da ecoconcepção. E até que ponto eles são importantes no mundo empresarial? E a segunda pergunta é sobre a redução também de custos de um produto, tanto para a
produção quanto no seu consumo. Se isso não liberaria um montante de dinheiro para ser usado na produção e no consumo de outros bens e serviços, elevando o uso de recursos naturais. Quer dizer, você economiza por um lado, daí consome mais, né? Lembra aquela questão do quando começou a se utilizar os airbag, né? Então que nos Estados Unidos saiu uma pesquisa dizendo que como as pessoas se sentiam mais seguras, elas andavam mais rápido no carro, né? Então os acidentes continuavam acontecendo, né? Então tem esse efeito, às vezes você economiza por um lado, mas daí consome mais, né? Ok. Queria ver o teu comentário. Bom, aí nós entramos num assunto muito interessante, que o ecodesign também ele passa por uma variável que se chama emotion design, né? E aí a gente infelizmente também tem um ser humano que é movido à emoção. Só que essa emoção, ela deve ser de certa forma discutida. Garanto que muitos de vocês têm uma camiseta lá e tal, uma calça que já deveriam ter jogado fora e ainda não jogaram porque ela diz alguma coisa para você, né? Aquela camiseta eu vou botar para dormir, depois que ela rasgar eu boto para paninho de chão e tal, ela vai ter uma sobrevida muito grande, né? Por quê? Porque tem alguma emoção relacionada com isso. Então, essa questão do custo do produto e também do apelo ambiental do produto, é necessário passar uma emoção no produto, porque o que se vê hoje é justamente o contrário. Se vai numa loja de R$1,99, né, se incentiva as crianças a ter uma quantidade enorme de produtos de péssima qualidade, produtos, muitos deles, né, que utilizam corantes que são cancerígenos, né, que as crianças colocam na boca, porque não tem controle, isso vem de todas as partes do mundo, sem nenhum controle ambiental, né, e deixa de se incentivar, por exemplo, de dar para a criança um brinquedo que eventualmente poderia ser um brinquedo um pouco melhor, em vez de dar 7, 8 brinquedos, dá um de qualidade, né? E esse de qualidade pode ser até um brinquedo de madeira, que envolva emoção, que envolva, né, o sentimento da criança, em que ela não vai ter a facilidade de descartar isso. Porque isso tem que ser trabalhado no ecodesign. Quer dizer, hoje a gente descarta nossos produtos com uma facilidade tão grande. E por que dessa facilidade de se desfazer das coisas, né? Muitas vezes a moda é isso, né? A tendência. O que é uma tendência de moda? É justamente fazer com que nós nos descartamos, né? Que nós façamos o descarte de um produto que não está na moda. Por quê? Porque a tendência que foi nos proposta é justamente o contrário da tendência anterior. Se o azul estava em alta na tendência anterior, hoje se lança o cor de laranja, né? E assim vai. Se a calça boca de sino estava em tendência elevada na tendência anterior, hoje se coloca a calça com boca justa e vice-versa, né? Então a tendência justamente é fazer com que as pessoas comprem, mas tem que haver uma restrição. Eu dei um exemplo do automóvel. Se todos nós temos um automóvel, né, porque o automóvel é símbolo de liberdade. Eu vou para onde eu quero, eu saio, eu entro, faço. Agora, se eu tenho um automóvel, minha esposa tem um automóvel, meu filho tem um automóvel, o que acontece? Aquela liberdade inicial, ela passa a se tornar um engarrafamento, né? Ela passa a se tornar uma ansiedade, porque eu não vou a lugar nenhum, porque o carro está em São Paulo hoje, as pessoas não conseguem andar de carro, né? Então estão sempre estressadas, nervosas e tal. Então muitas vezes em cidades, por exemplo, como Paris, a gente pode se deslocar de metrô muito mais rápido do que de carro, para todo lugar. Então as pessoas não andam de carro normalmente nessas cidades, né? Então a questão muito é da relação da razão e emoção. Acho que um produto ao ser projetado, ele tem que passar a emoção. Se ele não passar essa emoção, facilmente ele é descartado, e aí vai gerar o problema também de resíduo, né? Porque cada vez que a gente descarta o produto, gera resíduo, né? A questão da projetação, para voltar um pouco no tema, embalagens de iogurte ou de flan, né? Muitas vezes tem reentranças e saliências que o alimento fica ali dentro. Então, eu vou descartar, descarto, e o alimento fica sem ter possibilidade de ser retirado do objeto, também não gera um valor agregado. Então, eu penso que muitas dessas questões não são insolúveis, mas também passam por uma questão educacional.
E também, eu acho que, para completar essa tua pergunta, eu acho que deve ser muito questionada a questão do padrão de vida e qualidade de vida, né? São duas coisas completamente diferentes, né? Até um ponto elas são iguais, mas depois elas se afastam, né? Até o ponto de ter as necessidades básicas, né, da pirâmide de Maslow lá, bem definidas, né? Nós passamos do estágio 1, passamos do estágio 2, nós já estamos lá no estágio 3, 4 ou 5, lá no vértice. A gente tem que começar a se questionar o que é um padrão de vida. Porque muitas das crianças, né, que hoje estão em escolas de boa qualidade têm enormes problemas afetivos, porque os pais não têm o tempo necessário para ficar com as crianças. Então são criados por babás e tal. E aí, todo esse problema educacional que vai depois acarretar um adulto que não vai ter nenhuma consciência ecológica, não vai ter nenhuma consciência ambiental. Então também eu acho que passa por uma questão de verificar o que nós queremos passar para as gerações. Aí vem um conceito de desenvolvimento sustentável também, que eu acho péssimo, que é o seguinte, o conceito que mais anda por aí de desenvolvimento sustentável é que atender às nossas necessidades, né, hoje sem comprometer as necessidades das futuras gerações. Esse conceito é péssimo, porque nós estamos lançando o problema para frente, né? Vamos fazer nossos produtos hoje atendendo às necessidades, mas não vamos comprometer as futuras gerações. Nós já estamos comprometendo hoje. A gente não pode tomar banho no rio, né? A gente não respira direito nas grandes cidades, a gente tem problemas homéricos de lixo, cada habitante aqui de Porto Alegre produz em média 1 kg de lixo por dia. Né? Se nós temos aí 1.400.000 habitantes, é só fazer uma conta simples, a gente vê o tamanho do problema. Né? Então eu acho que esse conceito ele deve ser drasticamente mudado, né? Tem algum outro conceito de desenvolvimento? O conceito assim, podemos até utilizar o mesmo, né? Mas complementando ele, atividade de desenvolvimento sustentável é aquela que nós possamos suprir as nossas necessidades atualmente, sem comprometer nossas próprias necessidades e as necessidades das futuras gerações, né? Porque só colocando, sem comprometer as nossas próprias necessidades, ela já passa o problema para nós mesmos e não simplesmente passa o problema para frente. Ok, já tem outras questões aqui, do Vicelli, por exemplo, fala sobre a moda, né? Penso que o ecodesign deve levar em conta que isso ocorrerá pela própria dinâmica do mundo e da moda. Seu papel é conceber produtos incorporando essa situação, o ciclo de vida, custo econômico, reciclabilidade, etc. E aí eu queria agregar aí dizendo, você acha que o designer, em qualquer setor, assim, ele não está incluindo a questão do ecodesign por falta de formação ou porque não é uma exigência de mercado, ou não vende? Eu acho que é por falta de formação. Essa é a minha opinião. Eles não têm essa formação, portanto não conseguem nem ter a ideia de projetar um produto com essas características. E sobre a liberdade de criação dos projetistas, assim, dos designers, assim, como é que, por exemplo, até a história da regulamentação, né, muito fala que tem que se regulamentar para se poder ter a variável ambiental sendo incluída nos projetos de produto, mas também tem a questão da liberdade da criação, né, do projetista, e como é que isso é visto, assim? É interessante essa pergunta, porque na realidade hoje, com a quantidade de materiais que se tem, o próprio material ele deixou de ser especificado somente pelas condições técnicas dele, seja pelas propriedades físicas, químicas, mecânicas, ópticas, mas também ele está especificado por uma questão de sedução do próprio produto. A gente hoje pode especificar um material e através dele seduzir o consumidor por aquele próprio material, né? Utilizando as variáveis de condutividade térmica, né, para passar a sensação de quente e frio, utilizando a variável de rugosidade para passar texturas diferenciadas, né, e utilizando ainda a variável de dureza para dar a sensação, né, do mole, macio, mais duro e tal. Mas não se trata aqui de restringir a liberdade do design. Pelo contrário, hoje com a quantidade de materiais, é muito importante até que ele selecione materiais, né, para passar um conceito e não só uma ideia técnica, por exemplo, mas para passar até um conceito de emoção através da textura e tal. Mas
ele não pode fazer isso assim sem conhecimento dos materiais dos processos, porque esse é o problema. Não se faz aqui a apologia do ecodesign, dizer que agora vamos ter que andar em carro de madeira com fibra de milho, e não é isso. É usar os plásticos, usar os polímeros, usar os metais, usar os materiais cerâmicos, né? Mas de uma maneira com conhecimento de causa e sabendo que, bom, eu vou especificar esses materiais aqui, mas vou ver uma maneira de separá-los para que depois ele gere um valor agregado lá na ponta, na cadeia, lá quando ele vai ser jogado fora. Não se trata de maneira nenhuma de restringir o número de materiais. Pelo contrário, até incentivar o uso de materiais, mas de uma maneira que pelo menos ele saiba que cada junção que ele fizer, cada colagem que ele fizer, cada deformação que ele colocar e que não for passível de desmontagem, isso vai gerar certamente um rejeito lá na frente, que muitas vezes vai deixar de ser utilizado, vai ir para um aterro sanitário. E ele não tem essa informação. Até a resposta que eu dei anteriormente, eu acho que é muito mais por formação do que pelo próprio produto ambiental. O que tem que cuidar um pouco, como eu iniciei a fala, né, nesse programa, ele tem que cuidar um pouco que pessoas que se dizem que fazem ecodesign, eles não estão fazendo, né? Eles estão justamente dando uma bola contra, porque eu faço um sofá de garrafas PET. Me sento. Quem é que vai comprar um sofá de garrafa PET, né, e colocar na sua casa? Essa é a pergunta que tem que se fazer. O ser humano, ele quer o belo, ele quer o bonito, todo mundo busca estética. O ser humano é estético por natureza. Então, fazer produtos com qualidade, com materiais reciclados, ótimo, muito bom, mas esse produto tem que ter a estética muito mais até do que os produtos de linha, porque senão ninguém vai comprar. Senão vai ser um mero artista que vai fazer, vai colocar, né, numa antessala, todo mundo vai achar que bacana, mas nunca vai sentar e nunca não vai ser vendável. Então não se trata de não usar os materiais, se trata de projetar de uma maneira mais adequada. Eu falei isso porque muita gente, até dentro da universidade, fora, acha que esse problema da não inclusão da variável ambiental é um problema de legislação, porque se tu não obrigas as empresas, as indústrias a produzirem dessa maneira, eles vão continuar produzindo da maneira poluidora e tal. Só que não, o problema está mesmo na educação, né? Na formação das pessoas, na formação dos administradores, dos engenheiros, dos designers. É um problema de multivariáveis, mas eu acho que a formação ela é muito importante. Vocês têm uma ideia, um trator de grande porte, ele consome durante o seu uso em torno de 170 quilos, né, de cavacos, de usinagem. 170 quilos que não vai jogado fora, mas ele entra no processo de novo e tal. É uma energia, né, que é jogada fora. Se alguma daquelas peças for mudada, ou for pensada, ou for minimizada, ou a concepção estiver diferenciada, se conseguir reduzir para 150 quilos por trator, já é 20 quilos que se ganha. Então, o ecodesign é muito isso, passo a passo. Cada ganho é um ganho, né? Então, se nós conseguimos ganhar uma peça ou outra peça, já é um ganho para o ecodesign. Nós ali no laboratório, nós fizemos uma dobradiça para mobiliário, né, uma dobradiça de alto ângulo. Então, as dobradiças que a gente pesquisou, elas têm em torno de 18 a 20 peças. Uma dobradiça que a gente fez, a gente conseguiu fazer com 11 peças fazendo a mesma função. Então, isso é um ganho ambiental. Ela vai ter um impacto? Vai ter um impacto ambiental. Mas o impacto é menor do que aquela que está no mercado. Então, eu acho que esse é a tônica que a gente deve focalizar no ecodesign. Não é resolver os problemas ambientais como um todo, porque isso é impossível de resolver. Agora, é minimizá-los. Tanto é que inicialmente chamava produção limpa, hoje chama de produção mais limpa, e tem gente que ainda questiona, né, isso. Porque sempre nós vamos ter um impacto. Agora, esse impacto ele passa por uma questão de processos de fabricação, né, tentando usar menor quantidade de lubrificantes, não misturando aquele lubrificante com as aparas, com os restos que vão surgir da produção, né. Eu vou dar um exemplo para vocês interessante. Tem um ex-aluno meu, tem uma empresa dentro da Ultresa, né, que é o Centro de Resíduos do Vale dos Sinos, aqui em Novo Hamburgo. Ele faz sapatinhos de criança. A empresa se chama Ecoboom, né, faz sapatinhos de criança até o número 25, mais ou menos. E ele estava me dizendo esses dias, professor, eu consigo fazer 100 sapatos por semana, né, com as aparas, não uso nem cola, porque a cola eu faço, né, o uso de uma embalagem grande, que eu verto ela e recolho em potes menores e tal. Nem linha, porque a empresa às vezes tem um carretel que está um pouco torto e tal, bota fora. E ele diz, sabe por que eu faço só 100 por semana? Não é que eu não queira fazer mais, porque material
eu tenho para fazer 35 mil pares por semana, né? Disponível de graça. Eu não faço porque eu não vendo. Eu não faço porque eu não consigo vender, porque o sapato de criança tem que ter o Mickey, tem que ter, e eu faço com pelica, eu faço com cor, né? Então também é uma questão de cultura, né? Uma questão cultural, e que a gente tem uma cultura muito da relação assim da estética banal, né? Com o Mickey ou com a Minnie, então não se tem uma estética banal e superficial. E no mundo que a gente está hoje, é preocupante, cada vez mais a gente está indo pelo lado da superficialidade, né? E isso sim é preocupante. Eu não vejo assim eu sou otimista por natureza, mas realmente se a gente quer pensar de uma forma negativa, nós temos muitas razões para pensar assim. Kleber, uma pergunta? Eu fiquei bastante bem impressionado com uma boa notícia que trouxe para a gente hoje a respeito de uma nova concepção de curso de design, que está sendo iniciado no ano que vem. E a minha pergunta é a respeito de como essa visão renovada do curso de design está sendo integrada e compartilhada de todos os professores que vão participar desse curso. Por essa visão ainda vai ter que ser discutida com o restante dos professores. Isso já é uma visão comum de todo o quadro das pessoas que vão trabalhar, ou os professores vão ficar repassando nas suas disciplinas visões completamente distorcidas do que seria a questão do design e do seu aspecto em favor do meio ambiente. Como é que essa questão está sendo discutida no curso? Bom, é uma boa pergunta também. A cadeira está no primeiro semestre, porque, bom, pessoalmente eu estou participando da implantação do curso e coloquei a cadeira no primeiro semestre, né, mais ou menos assim. Né, porque se a gente vai passar isso para um grande grupo, discussões e tudo, é complicado, né, pessoal. Então, sabendo que é importante, eu forcei a barra para que a cadeira ficasse no primeiro semestre. Mas as outras universidades, né, que também vem nesse mesmo rodão. Felizmente aqui as universidades de design, muitos dos coordenadores hoje passaram já pelo laboratório, né? Ali foram bolsistas, ex-bolsistas, então a gente tem um bom acesso. E já algumas estão passando a cadeira de ecodesign, que era do 8º, 9º semestre, para o 2º semestre, já oficialmente mesmo passando, né? Tentando colocar a variável ambiental bem antes do processo. Então, a minha ideia até é fazer isso de uma maneira concatenada, né? No CNPq, né, eu sou bolsista de protocolo de pesquisa do CNPq na área de design, e são 9 no país, né? No CNPq a gente tem tido assim uma tônica agora de tentar formar um comitê assessor para o desenho industrial no país, que não tem. Atualmente ele é colocado dentro da engenharia mecânica, oceânica, naval e desenho industrial, né? E uma das tônicas que se quer justamente é discutir essas questões de sustentabilidade, para que os cursos, em geral, no país, tenham uma visão, né, do que seja o ecodesign e consigam colocar. Porque se nós estamos formando projetistas que não têm essa consciência, os produtos que vão surgir para reciclagem vão continuar com o mesmo problema. Então a ideia é que, pelo menos essa informação, o pessoal tenha no início do curso. Mas é um trabalho paulatino, é um trabalho gradual, não se pode imaginar que todos os professores vão ter a consciência, né, mas tendo um início já é alguma coisa, né? Eu penso que o importante é começar. E depois, claro, tentar fazer reuniões com os professores da área de projeto para que eles pelo menos tenham esse conceito presente para que possam incorporar a variável ambiental no produto. Você está ligado? Eu acho interessante até porque eu soube de um exemplo recentemente de que todo o trabalho de educação ambiental que tem sido feito com crianças até uma determinada faixa de idade parece estar sendo desfeito por professores que pegam de uma faixa de idade um pouco mais alta, dizendo que não vale a pena. Então, o investimento que se fez no início acaba se perdendo ao longo da formação da criança, digamos assim, né? Isso possivelmente poderia até acontecer dentro de um esforço de trazer a variável ambiental para o início do curso e depois alguns professores menosprezarem aquele tipo de concepção que foi repassado para os alunos, né? É bem possível que isso aconteça. Nós temos que tentar usar o nosso poder de persuasão para que isso não venha acontecer. Mas não é de todo inimaginável que isso venha acontecer, né? Mas felizmente existem várias pessoas hoje que estão preocupadas com essa situação e que felizmente podem ser uma mola propulsora de outras pessoas, né? Mas acho importante essa tua observação.
Wilson, você falou então os caminhos para que a gente incremente ou melhore o ecodesign, né? Uma é, formar designers com essa visão. A primeira onda, vamos dizer assim, depende totalmente de vocês, da administração. Se não acontecer essa onda, as outras não vão vir. O que é essa onda? A organização da administração tem que estar disposta a implementar conceitos ambientais. Se a grande organização, se o administrador, se o dono da empresa, né, não estiver com essa vontade, não vamos dizer vocação, vamos dizer com essa vontade, né, nada mais acontece. Então a primeira grande onda é a administração tem que estar coesa e com vontade de implementar os preceitos do ecodesign. Porque depois as outras são mais técnicas, né? Assim, em termos de materiais, processos. Agora, as técnicas de administração têm que ser usadas na primeira fase, que é uma visão sustentável do processo produtivo. Felizmente, como eu disse no meio da nossa entrevista aqui, todas as ações que a gente vai vir a tomar, elas vão ao encontro de um menor custo do produto. Não dê encontro, né? Felizmente. Então, nessa questão, eu acho que nós temos um ponto a favor. Sim. Bom, mas além então da questão da empresa querer fazer, né, de ter técnicos capacitados, habilitados para desenvolver o ecodesign, também tem a parte mercadológica, né? E te perguntaria assim, qual é o papel aí do Estado como legislador, né? Você acha que nós temos uma carência ou não de leis que estimulem que o ecodesign, ou que proíbam o uso de determinadas matérias-primas em produtos, né? Como é que você avalia, assim, se você puder comparar a legislação brasileira com a francesa ou com de algum outro país? Certo. Bom, eu acho que as legislações, mundialmente, elas estão caminhando para fazer algumas regulamentações, né? Na Europa, por exemplo, muitas companhias já são obrigadas a receber o produto, né? Como o caso de automóveis, isso vai ser para 2007, em Portugal já tem uma determinação para o pessoal de pneus e coisas desse tipo, né? Aqui eu acho também que isso vai vir a acontecer, né? Eu particularmente penso que se a empresa for responsável pelo descarte final do produto dela, ela vai mudar a concepção do produto, evidentemente, né? Porque à medida que ela passou o produto para outro, ela largou, né, a peteca, vamos dizer assim. Mas, se ela for responsável por um recebimento ao fim de vida, ela vai ter uma outra concepção de produto. Algumas empresas já conseguem fazer uma desmontabilidade do seu produto até para permitir a separação de partes, subsistemas e tal, mas muitas delas nem se preocupam com isso, né? Eu penso que, nesse caso, a legislação ela é fundamental. Como eu disse, o processo de desenvolvimento sustentável é multivariáveis. Certamente a variável de legislação, governos, né? Eu acho que poderíamos ter, por exemplo, incentivos de ICMS para aquela empresa que implementasse esses conceitos. Ao invés de pagar, sei lá, 17%, 18%, pagaria 15%. Só isso aí já seria um incentivo. Eu acho que muito mais a gente poderia dar um caráter de incentivo do que punitivo, né? Porque o caráter de multa, isso e aquilo, ele é um caráter que hoje a FEFAM faz isso muito bem, mas os resultados realmente disso a gente sabe que são pífios, né, perto do que poderia ser se tivesse um incentivo. Né? Ou seja, olha, se tu produzir dessa maneira, se tu usar a menor quantidade de material, se tu controlar tuas aparas, se tu não descartar tanto, tu vai ter se tu te responsabilizar pela fase final do teu produto, tu vai ter essa questão das luvas, né? Um exemplo de uma empresa que trabalha conosco lá no laboratório, ela tem a ideia de recuperar os canos que vêm, né? Mas aí passa pela cultura do próprio comprador. O comprador muitas vezes não quer uma luva remanufaturada. Ele quer a luva nova. E aí é um problema de educação e conceituação que é um problema mais longo, mas também que tem que ser trabalhado, né? Muitas vezes veja bem, não é a empresa que não quer fazer. Ela até quer ter de novo o material dela, ela se prontifica a fazer a recuperação, mas na hora de recolocar de novo esse produto na empresa, a empresa que não quer. A empresa que, talvez a alta gerência queira, mas talvez o gerente, né, a média gerência lá não quer. E às vezes é uma questão, por exemplo, um produto que tu queria vender a 15, 20 reais, tu venderia para a empresa 10. Né? Para a empresa seria interessante. Para o empresário que vai vender a luva também é interessante, porque
na hora da matéria-prima ele está recuperando, então no custo inicial do produto dele não está entrando aquele valor da matéria-prima, né? Mas aí talvez para o funcionário ele não queira usar um produto remanufaturado. Esse é um problema sério que a gente tem que também trabalhar, né? Uhum. Nós estamos chegando já ao final do nosso programa, mas eu queria te colocar um exemplo e ver se você tem outros comentários aí. A nossa cultura é de que o que é novo é bom, né? O usado, o reciclado parece sempre coisa de segunda, né? Menos não muito confiável, né? E eu estava lembrando agora, enquanto se falava, de um exemplo que o pessoal da Volvo no Paraná me contou, de que usar carcaça de motor usada, né, utilizar esse material, ele dá maior produtividade, né, maior ganho do que usar uma carcaça nova, porque a carcaça velha ela já foi imantizada. Então, a Volvo começou a comprar, aceitar que o seu fornecedor utilizasse carcaça velha, porque eles que a carcaça não é um negócio de aço, né, que não tem desgaste nenhum. Quando queima o motor, né, ele vai sempre a parte elétrica, né, de cobre, coisa assim. Então é um exemplo de que vamos dizer, você reutilizar um material pode ser melhor do que utilizar a matéria-prima virgem, né? Você teria alguns outros exemplos, alguma coisa que a gente possa dizer assim, de que, bom, talvez o usado, o reciclado possa ter até melhor desempenho do que o produto novo? Bom, tem alguns exemplos na indústria automotiva, como tu citou, né? Muitos materiais eles passam por um processo que a gente chama de um processo de envelhecimento, que inclusive isso é feito muitas vezes aceleradamente antes de colocar o produto novo. O alumínio, por exemplo, muitas vezes se faz um processo de envelhecimento para que ele não venha a ter alterações durante a fase do uso. Mas se ele já vem envelhecido, é melhor, né? Eu acho que esses exemplos são vários, mas eu acho que não é a tônica principal. Eu acho que a tônica principal seria, com responsabilidade, saber que é possível utilizar. Veja o caso de uma impressora, né? A impressora se utiliza, deu um problema qualquer, não se tem aquela cultura de trocar a peça. Se tem a cultura de trocar o todo. Muitas vezes é mais viável até, né, por uma relação custo-benefício, a indústria força isso, que tu compre um novo, né? Mas aí passa por uma questão cultural também, que eu acho que as pessoas também têm que se defrontar frente a isso. Olha, eu, por uma questão mínima aí de consciência ambiental, eu não vou estar trocando tudo tudo que é tempo, né? Móveis, né? Móveis a gente vê bem isso, né? As pessoas trocam o sofá como quem troca de roupa muitas vezes. Há pessoas que são assim. Não gostei mais desse sofá, vou trocar. O sofá está perfeito as condições, né? E tudo por uma visão assim de, justamente como tu falaste, que o novo é bom. Então se aquele produto que está lá não está mais novo, ele não está mais sendo bom para mim, né? Mas essa cultura ela é insustentável. Ela é insustentável, não há o que fazer, né? Essa cultura, nós podemos aqui ficar discutindo 300 anos, mudar a cultura de todos os projetistas, que se nós continuarmos com essa cultura assim sendo mandatária, não que ela não vai deixar de existir, ela até pode existir, porque ela não pode ser o padrão, né? O padrão não pode ser assim. Muitas vezes, né, são questões culturais, né? Há pessoas, por exemplo, que têm um carro do ano, mas seu filho estuda numa escola de péssima qualidade, né? E há pessoas que não têm o carro do ano, mas o seu filho estuda ou no Pastor Domus, ou no Farroupilha, aqui em Porto Alegre, né? Ou na Escola Projeto, ou no Anchieta. Escolas que custam o quê? R$700 por mês, R$800 por mês, mais o transporte, chega a R$1.000 por mês. É o padrão de uma escola para quem está no jardim de infância hoje, uma escola de alta qualidade em Porto Alegre. Isso é uma prestação de um Land Rover, aí, de um outro carro. Eu nem sei muito esses carros muito modernos, né? Mas é uma prestação de um carro assim, né? Sara Picasso, sei lá, esses carros assim, né? Há pessoas que estão lá com seu carro de 7, 8 anos atrás e mantêm os seus filhos numa boa escola, vão ao cinema, vão ao teatro, são outros valores, né? Então eu acho que a gente tem que começar a conversar também numa questão de valores.
Porque esses valores é que vão ser, de certa forma, mandatários, né, no comportamento das pessoas. Então, o ecodesign, quando eu falei lá em Design Emotion, né, ele passa muito por quais os valores que realmente é importante, né? O que normalmente as pessoas têm preferido, né, o seu carro e tal, é porque a sociedade impõe, e a sociedade como um todo, né, ela percebe o sucesso das pessoas, né, pelo carro que utiliza, né, e não pela cultura que tem, né. Há exemplos claros, né? Há pessoas, eu por exemplo prefiro ver, como eu fui aí desde 98 6 vezes para a Europa e não ter o carro do ano, né? E há pessoas que não vão em Gramado passar um fim de semana, mas tem o carro do ano. Então é uma questão de cultura, eu acho muito mais valores e cultura do que propriamente uma questão de projeto, de produto. Bom, o Alexandre está fazendo um comentário aqui também de que a questão do consertar equipamento às vezes não é, principalmente equipamento eletrônico, não é economicamente viável, né? Acho que você já tocou nesse assunto, né? Quer dizer, muitas vezes o consumidor até quer fazer, mas não vale a pena, né? Mas veja bem, uma estrutura que... nos centros de triagem. Os centros de triagem chegam lá ferros de passar roupa dos mais variados. E muitos deles chegam à mesma marca, 10, 15 ferros. Poderia ser realizado no centro de triagem uma pequena oficina para recuperar aquele ferro e vender. Né? O que acontece no Mensageiro da Caridade, né? O Mensageiro da Caridade, mas o Mensageiro da Caridade o que ele faz? Ele repassa o que a população coloca. Nos centros de triagem, poderia ser feito um trabalho de valorizar o produto não só como subsistema e sistema, mas como uma pequena oficinazinha, né? Uma cooperação para a comunidade, ou mesmo para pessoas que queiram ir lá e comprar um material desse, né? Mas isso ainda está por fazer, né? Mas eu prevejo que nos centros de triagem deveria ter uma peça ou outra onde se ensinasse a remanufaturar esses objetos, que muitas vezes chega com uma pequena peça quebrada. Justamente tu precisa daquela peça. Se tu tem um outro produto ali que tu pode tirar a peça do outro produto, vai lá, troca e pronto. Está funcionando. Uma última pergunta, então? Não, é só um comentário mesmo, é rápido, que nós vimos nas pesquisas no centro de triagem, no centro de triagem em Cavalhada, tem um cara que foi lá, se instalou por iniciativa própria e faz a desmontagem de produto, e ele é cercado de produto eletrônico que chega lá no centro de triagem, faz a desmontagem e recicla o cobre, o alumínio, o aço. A gente tem o levantamento. E também no bairro Camaquã tem um senhor que a casa dele é coberta de eletroeletrônicos, e ele tem uma rádio comunitária, isso lá no bairro Camaquã, e ele mesmo fez toda a aparelhagem da rádio com lixo tecnológico, que a gente chama assim, né? Então, para comprovar que nem tudo que a gente põe fora assim não dá mais para ser utilizado. Eu penso que nesses centros de triagem, muitas vezes a matéria-prima não paga nem o valor do arame que tu enfarda, né? É o caso do isopor, por exemplo. Muitas vezes não deixa de enfardar porque o preço do arame é mais caro do que tu vai vender. Então teria maneira de agregar valor, né, nesse pessoal, principalmente porque chegam lá os produtos, os materiais, eles não sabem muitas vezes nem o que é. Então teria que fazer uma identificação dos materiais, uma seleção dos materiais e uma facilidade dos projetistas, como eu coloquei lá no começo, de tentar projetar de uma maneira que lá no fim do tubo, né, seja passível de desmontagem e passível então de agregar valor àqueles sistemas, subsistemas e materiais que vão sair dos produtos que foram descartados. Passa também por uma maneira da população de tentar deixar com que a população tenha um emotion design que não se descarte também tão fácil dos produtos que tem, né? E aí entram os valores, pela nossa conversa anterior. Nós precisamos encerrar, mas está chegando outras perguntas aqui, né? Eu só queria repassar. A Juliana fala a questão de consertar equipamentos tecnológicos, né? Que estava falando impressora e outras coisas, e diz que às vezes tu conserta uma coisa que já está de certa forma ultrapassada, né? Arruma um equipamento ultrapassado. Aqui eu queria fazer um comentário também, que nós temos um hábito de querer ter sempre o top de linha, né? A última novidade. E talvez, dependendo da função que você trabalha, até pode ser necessário, né? Mas talvez a gente pudesse criar um mercado de produtos mais, não obsoletos, mas já adequados, que para outras pessoas eu não preciso ter a última impressora, a última computadora. Nós vamos comer um bolo. Vamos pegar uns garfinhos e vamos comer o bolo.
Então a gente demora quanto tempo para comer aquele bolo? 3 minutos, 2 minutos. Ok, e aqueles 400 anos que nós vamos fazer com aquele garfo depois? Né? Então, adequar o tempo do produto ao tempo de uso também. Né? Porque muitas vezes a gente usa um material que vai ficar 400 anos aí, ou 500 anos, e o uso dele foi minutos. Sim. Né? Então, eu acho que essa questão, a questão, por exemplo, dos produtos tecnológicos, evidentemente que a gente não vai ficar com um produto agora ultrapassado, mas não se trata disso. Muitas vezes a gente está com 2, 3 impressoras de último grito, ou elas funcionaram um mês ali, se saíram da garantia, já não tem uma peça, não tem... Né? Veja bem o exemplo dos cartuchos recondicionados. Né? Esse pessoal tem que ganhar um prêmio de ecocompatibilidade, porque todo mundo hoje sabe que pode comprar um cartucho de qualidade recondicionado. É lógico que aí entram, né, os picaretas do mercado que vão lá e recondicionam sem qualidade. Mas o público sabe diferenciar quem são as recuperadoras hoje que recarregam cartuchos de qualidade, né, e pagam um pouco mais caro, bem mais barato do que um cartucho novo, mas também não vão ali comprar o do Zé da esquina ali, que não tem qualidade no trabalho, nem fornece uma garantia, né? Então hoje tem empresas aí muito bem selecionadas no mercado, né, muito bem, inclusive, posicionadas, que trabalham com reciclagem de cartucho. Né? Então é questão de opção, é questão de achar nichos de mercado. Tá bom, isso a gente infelizmente tem que acabar aqui, né, o nosso programa de hoje, agradecendo então aí ao professor Wilson Kinlay Jr., da Engenharia de Materiais, também aos nossos debatedores, o Kleber, o Maurício e o Lauro, a todos que participaram do programa. Eu só queria deixar o site, o site do laboratório. Todo esse material que a gente discutiu, esse capítulo mesmo do livro que se chama Ecoconcepção e Desenvolvimento, ele está disponível para download na internet. Né? São vários artigos e dissertações nessa área que a gente fez no nosso grupo. O nosso site é www.ufrgs.br, né, o site da URGS, né, /NDSM, N, Núcleo de Design, S, Seleção, M, Materiais. Ali nós temos inúmeros artigos para download, teses, dissertações. A nossa postura é de disseminar justamente o conhecimento, assim como vocês aqui, né? Infelizmente. Tá, ok. Bom, coloquei o site aqui no nosso fórum, né? Agradeço então mais uma vez aí a participação do Wilson. Acho que esse assunto também é um que talvez você tenha que depois nos contar em outra oportunidade aí, mais a tua experiência aí no pós-doutorado, né? E alguns outros produtos que vocês estejam desenvolvendo. Mas eu gostaria então de convidar a todos aí para, na próxima, informar primeiro que nas próximas 2 semanas nós vamos fazer um reprise dos programas, não teremos programa ao vivo. No dia 29/7 vai ser a entrevista reprise da entrevista com Vilmar Berna, falando de meio ambiente e comunicação. Vilmar é um jornalista no Rio de Janeiro que tem um jornal bastante conhecido. E no dia 5/8 com o Jacques Saldanha, que esteve aqui falando sobre o futuro roubado de embalagens plásticas e consumidores descartáveis. Acho que vale a pena quem não assistiu esses programas, então na sexta-feira que vem e na próxima, dia 5/8, do meio-dia a 1, vão estar reprisando esses 2 programas. E depois na outra semana a gente volta então com um novo programa ao vivo. Obrigado a todos aí, um bom final de semana.